nessa aula falaremos sobre empreendedorismo e sobre as nossas boas e velhas startups. Então, vamos começar. Então, imagine o seguinte. Primeiro, a gente conheceu um pouquinho da hierarquia da empresa. Então, lá na nossa primeira semana, a gente conheceu que a empresa ela tem uma hierarquia e que essa empresa ela tem diversos tipos de sistemas para se trabalhar. Então, pense o seguinte, cada nível hierárquico tinha um sistema. Ok. Então, depois a gente conheceu que a empresa ela tem uma missão, uma visão e os objetivos e que essa empresa, a partir disso, deve planejar os seus sistemas de informação. E aí, a gente vai entender que depois a gente vai desenvolver o plano de negócio da sua empresa, o planejamento estratégico, o planejamento estratégico de TI e um pouquinho da governança. Então, isso tudo já passou. Então, vamos pensar o seguinte. Nesse momento, você deve estar se perguntando, o que é uma startup? Então, às vezes a gente chega para o teu cliente e o teu cliente fala, não, eu quero fazer um cadastro de produtos, eu preciso criar um botão de deletar um recibo, e eu preciso de cadastrar um produto, deletar, fazer um fluxo de caixa. Então, são várias questões, né, que você pensa assim, fala, mas e isso aí realmente já me dá uma ideia do que é uma startup, do que é um empreendedorismo, e que mundo é esse, né? Então, às vezes você chega para o teu cliente e o teu cliente faz uma série de perguntas e você para pensar, será que realmente isso eu estou resolvendo somente o problema dele ou estou resolvendo o problema de mais pessoas? Então, Eric Evans, em 2004, ele era engenheiro de software e ele desenvolvia programas complexos. E ele desenvolvia programas complexos voltados para a comunidade. E aí a gente entende, né, que uma startup pode ser considerada uma instituição humana desenhada para criar um novo produto, serviço ou condições de extrema incerteza. Nem que tudo seja 100% incerto, mas você está trabalhando em cima de algo que vai ser complexo e que vai ser algo que vai ser entregue a várias pessoas. Então, um ponto a se comentar dessa definição é que ela é focada no produto, no serviço, e não nas pessoas, e nos problemas que essas pessoas têm e que os produtos e serviços devem resolver. Então, imagine que ele não está focado em uma pessoa apenas, mas sim num todo. Então, como a gente havia falado um pouquinho no início, às vezes o seu cliente vai te falar de um problema dele. Mas isso não quer dizer que a partir do problema dele, você não possa desenvolver ou criar uma startup que vai resolver o problema de todo mundo. O produto ou serviço nada mais é que uma solução para um problema de um conjunto de pessoas. Então, quando você para pensar, eu hoje vou desenvolver algo voltado para um todo, ou voltado para as pessoas. Então, quando eu estou lá preocupado em fazer algo para apenas uma pessoa em si, você esquece do todo. Então, pensem nisso. Um outro detalhe também, dentro do nosso conceito que a gente falou agora sobre startup, é que ele é uma instituição. Mas talvez a gente poderia colocar que não somente uma instituição, mas uma organização, tá? Que deseja criar um modelo organizado para um todo. Então, pense no startup como sendo um sistema. Então, eu tenho várias partes interligadas que têm um objetivo em comum. Vamos lá. Então, a startup é uma organização desenhada para criar e experimentar soluções para um problema de um conjunto de pessoas. Então, aí a gente resume o que é uma startup. Então, uma startup nada mais é que um local onde eu vou desenvolver produtos e serviços para um grupo de pessoas, porque várias pessoas têm problemas similares. Então, aí esse é o pensamento que você deve ter. Não somente atender um cliente, mas vários clientes. E aí é que vem a ideia do empreendedor e do empreendedorismo. Então, o que vem ser empreendedorismo e negócios? Tá? Então, empreender pode ser uma atividade realizada em um simples projeto ou movimento social, sem necessidade de estar ligada a uma abertura de uma empresa ou negócio formal. Opa, mas eu imaginava que sempre que eu fosse empreender, eu tinha que criar uma startup, eu tinha que criar uma empresa. Não, necessariamente você pode empreender de formas diferentes. Você pode empreender promovendo a sua criatividade e a inovação dentro da sua casa. Então, o que é empreendedorismo, então? A gente pode definir como uma das melhores definições para esse tema está relacionada com a capacidade do individual de identificar problemas e oportunidades e, a partir disso, encontrar as melhores soluções. Então, empreender é identificar um problema X e conseguir ver a melhor solução para aquilo. Então, pense um pouquinho se não tem nada a ver com a startup lá atrás. Então, quando eu falei para vocês da startup, eu estou procurando um problema que vai resolver para um todo. Então, você pode empreender e, a partir do empreendimento, você pode criar uma startup. Então, existem alguns tipos de empreendimento. Empreendimento empresarial, corporativo, social, digital e de startups. Então, vamos falar um pouquinho. Empreendedorismo empresarial, esse é o tipo de empreendedorismo mais conhecido pelas pessoas e o mais comum no nosso dia a dia, porque está relacionado à criação de novos negócios, com o objetivo de oferecer um produto ou um serviço. Então, a primeira modalidade, ou seja, o empreendedorismo empresarial, relaciona-se a criar um negócio. Então, uma loja de roupas, supermercado ou algo do tipo. O segundo tipo é o empreendedorismo corporativo.
Esse tipo de empreendedorismo é voltado à atuação em uma corporação, ou seja, em empresas de grande porte. Então, nesse caso, o empreendedor irá trabalhar dentro do ambiente corporativo e implantar as mais diversas práticas empreendedoras. Ou seja, a gente está relacionado à inovação dentro da sua empresa. Então, quando se fala de empreendedorismo, lembre-se que você deve entender também sobre inovação. A inovação faz parte do empreendedorismo, está intrinsecamente relacionado. Uma outra questão também seria o empreendedorismo social. O empreendedorismo social é trabalhar um tipo de negócio que estão voltando às questões sociais. Tá? Então, quando você lembra daquele bom e velho Greenpeace, né? Quem nunca recebeu um e-mail da Greenpeace falando sobre aquilo ali é uma espécie de empreendedorismo social. Então, ao escolher um modelo de empreendedorismo, eu preciso ter a noção de que a busca do benefício constante da sociedade é a meta principal. Ou seja, no empreendedorismo social, você está buscando o quê? Melhorar a condição de vida da sociedade. Tá? Seja no meio ambiente, na saúde, na educação ou em outras situações. Um outro momento que a gente falou, um outro tipo de empreendedorismo que a gente falou é o empreendedorismo digital. Então, esse modelo de empreendedorismo está em constante expansão, principalmente por ser o mais recente e possui uma grande demanda de atualidade. Então, hoje tudo se volta para o digital, hoje tudo se volta para esse ponto, né? E nesse tipo é uma forma de você criar um negócio online, tá? Ou seja, você desenvolver produtos ou serviços online. Então, lembre-se do e-commerce e do e-service. Então, você tem o e-commerce, que é o ato de venda online, e tem o e-service, que é o ato de serviços online. Então, nesse empreendedorismo, faria alguns outros comentários. Vamos imaginar o seguinte. Então, hoje eu tenho americanas.com, que seria uma espécie de e-commerce, eu estou vendendo online. Aí eu tenho o Google. O Google é bem legal, porque o Google ele faz toda uma ideia de e-service. Hoje você usa o buscador, que é um serviço de busca. Então, isso é um e-service. Isso foi um empreendedorismo feito por quem? Pelo próprio Google, né? Então, imagine o seguinte. Hoje, assim que eu acesso a internet, eu tenho vários exemplos de empreendedorismo digitais. E o último seria o empreendedorismo por meio de startups. Tá? Startups são empresas de crescimento, né? Rápido e base tecnológica, e por isso tem uma expansão muito fácil. Então, startup é aquilo que começa com uma ideia bem pequena, que ajuda um todo, e ela vai se expandir bem rapidamente, se tornando uma organização maior. Então, pense em algumas startups que foram bem legais, como o Nubank, o Hotmart, Maxmilhas, foram todos os exemplos de startups aqui. Então, nessa aula, nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre o pensamento empreendedor e falamos sobre os tipos de empreendedorismo. Obrigado.